Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje o Gordelicia traz para vocês essa receita de pão caseiro que fica muito bom. Com muito orgulho que eu trago para vocês essa receita. Depois de fazer vários testes, eu consegui chegar ao resultado que eu queria. Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, mas vocês podem ver aí que eu vou utilizar a baunilha, o fermento seco, ovos, açúcar, leite, um pouco de água, óleo e o trigo. O trigo já está peneirado e eu deixei separado 6 xícaras de trigo e depois eu vou falando com vocês a quantidade exata que eu vou usar. Então, em um recipiente, eu já adicionei aqui a água e o leite, que tá bem morninho. É uma temperatura tipo de mamadeira que a gente prepara para os bebês. Não pode ser muito quente, né? Para não atrapalhar o desenvolvimento do fermento. E depois, logo em seguida, já adicionei o fermento, que é mais ou menos 11 gramas, 10 a 11 gramas. E o açúcar. Então, vocês mexam bem esse açúcar até ele dissolver todo e aguarde uns 3 minutinhos. Após 3 minutinhos, vocês vão ver que já dissolveu também o fermento seco, já está bem hidratado e aí então já podemos acrescentar os restantes dos ingredientes. Então, eu vou começar por adicionar agora os ovos. Eu vou estar utilizando um ovo inteiro e uma gema. Bom, eu vou fazer essa receita à mão, mas é claro que se vocês tiverem uma batedeira planetária, com certeza podem usá-la. Vou apenas dar uma batidinha antes de colocar a nossa mistura, só para envolver mais fácil. Aí vocês mexam bem até o ovo envolver direitinho. Vou adicionar também uma pitada de sal. A baunilha, vocês podem colocar se tiverem, né? É lógico que dá um sabor melhor para o nosso pão, mas é a gosto, tá bem? Se vocês não tiverem, não deixem de fazer essa receita, porque não vai implicar também tanto assim no resultado, né? Só no sabor, que deixa mais acentuado. O óleo, atenção que o óleo, eu vou adicionar apenas 40 ml de óleo, por volta disso. O restante eu vou deixar para o final. Vocês acompanhem a receita que vão entender direitinho por que de que eu deixo o óleo um pouco para o final, depois na hora de sovar a massa, tá bem? O segredo tá mais aí do que em qualquer outra coisa. E agora a gente vai adicionando o trigo aos poucos. Você adiciona um pouquinho de trigo, vai mexendo, adiciona mais um pouquinho e mexe bem. Porque quanto mais nós desenvolvermos o trigo, melhor o nosso resultado do pão. Eu fiquei muito feliz com o resultado desse pão, gente, porque assim, confesso a vocês que eu já fiz várias vezes. Foram muitas vezes mesmo que eu fiz o teste de pão caseiro e eu nunca conseguia chegar ao resultado que eu pretendia, que era um pão bem fofinho, bem gostoso, bem leve. E todas as vezes que eu fazia, no momento em que terminava de assar, ele ficava fofinho, mas se ficasse para outro dia, por exemplo, ele ficava uma massa seca, despedaçando. E aí então, com essa receita, eu consegui chegar ao resultado que eu sempre quis, que foi, então, ele ficar bem macinho, uma textura bem gostosa, bem saboroso. Eu aconselho vocês a fazer essa receita, porque eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Como eu disse a vocês, é importante que a gente desenvolva bastante o glúten, né? Então, vamos mexendo bem. Quanto mais vocês mexerem, melhor é para chegar então no ponto da massa, que ela vai ficar uma massa bem elástica, né?
Vocês viram que eu troquei agora do fouet, eu peguei então uma colher de pau, porque agora já fica uma massa mais pesada, né? Então tem que ser mesmo com uma colher que eu aguente mais, então, bater essa massa. Se vocês tiverem aí a ajuda do filhão ou do marido, sabe? Ajuda bem, porque como ela começa a pesar, né? Quanto mais a gente bater, melhor. Então, se a pessoa tiver com mais força, melhor ainda. Aí vocês vão adicionando o trigo aos poucos e vamos mexendo. Mexer bem para ir desenvolvendo o glúten. E se vocês estiverem gostando de acompanhar os nossos vídeos, né, no nosso canal, vocês não se esqueçam de ativar o sininho, porque toda sexta-feira nós temos vídeos novos, né? Sempre com novidades para vocês, sempre trazendo muita coisa com muito carinho para todos vocês. Vocês podem observar que agora a massa já está ficando mais pesada, né? Daqui a pouco a gente já vai passá-la para a bancada, para então começarmos a sovar com as mãos. Tá vendo? Olha, quando ela estiver mais pesada mesmo, que vocês observarem que ela não tá grudando muito nas mãos, a gente já pode então preparar a bancada para então começar a sová-la. Lembra-se que eu disse do óleo? É agora que nós vamos então começar a adicionar o restante do óleo. Eu vou espalhar o óleo sobre a bancada antes de colocar a massa e aí nós vamos então começar a sovar. Eu passei o óleo na bancada e agora também eu vou estar passando o óleo nas mãos, que é para não ficar grudando. Então é por dois motivos, além de que não vai ficar grudando, também para ir hidratando ainda mais essa massa. Por isso que eu disse para vocês que o segredo também tá muito ir no óleo, sabe? Depois, na hora de sovar a massa, nós colocarmos o óleo, ela vai hidratar bem. Eu adicionei um pouquinho mais de trigo, porque eu vi que tava grudando muito ainda na bancada, mesmo com óleo. Mas é só um pouquinho, gente. Não é bom vocês adicionarem trigo depois, no momento de já começar a sovar a massa, porque aí pode interferir depois na textura da massa, do pão e ficar ressecada. Então, sempre que vocês verem que estiver grudando, passem mais óleo na mão, na bancada e vão sovando. Aí vocês pressionam bem mesmo e vai fazendo esse movimento durante mais ou menos, eu acho que fiquei mais ou menos uns 30 minutos sovando essa massa. É para sovar bem mesmo. Quando começar a grudar, eu tô até utilizando uma espátula para ir retirando, né? Quando começa a grudar, para que então não continue a grudar. Então retirem o restinho da massa que começa a grudar e vão sovando. Passem mais óleo. E vocês vão ver que essa massa fica uma massa muito bonita. Tá vendo? Olha, começou a grudar. Não jogue mais trigo. Tira com a espátula, passa o óleo e continua a sovar. Vocês vão observar que essa massa tá ficando no ponto bom à medida que ela for ficando bem elástica, tá vendo? Já tá ficando uma massa elástica, uma massa lisa,
mas ainda temos que sová-la mais. Esse óleo que eu tô usando, gente, é até um óleo de girassol, que é um óleo um pouco mais saudável, né? Vamos dizer assim. Se vocês tiverem o óleo de girassol, é melhor vocês utilizarem um óleo aí que seja mais saudável do que o óleo de soja, por exemplo, né? Até mesmo também pela questão do sabor, é um pouco diferente. Mesmo grudando, não usem mais trigo, tá bem? Vai fazendo esse processo igual eu estou fazendo com o óleo e continue a sovar. Essa espátulazinha é uma mão na roda. Se vocês não tiverem, comprem uma aí que deve ser bem baratinho e ajuda muito na hora de cortar também. Auxilia em muita coisa. Estão vendo, gente, que tá umas bolinhas? Olha, essa bolha até já estourou e tá formando outras bolhas em volta. Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Olha, uma bolinha, outras bolinhas. Quando começar a dar essas bolhas, é que vocês vão saber que a massa já está boa. Então, quando ela começar a dar bolhas, vocês já vão saber que então é o momento de que já sovou o suficiente e já podemos então colocar essa massa para descansar, para crescer. Então, eu untei a vasilha com um pouco de óleo e agora a gente vai colocar a massa na vasilha para que ela então desenvolva o fermento. Vou mostrar para vocês novamente, só para vocês verem as bolhas, tá vendo? Olha, várias bolinhas. É assim que a massa de vocês deve estar. E agora eu vou só tampar com papel filme, para que não entre nenhum ar, para que ela cresça mais rápido também e não resseque. Eu tinha colocado 6 xícaras de trigo e eu utilizei no total de 4 xícaras. Então, a questão do tempo, gente, tá vendo como é que a massa já tá bem bonita? Já cresceu, já dobrou de volume. A questão do tempo vai depender do calor, né? Da temperatura que vocês tiverem aí. Porque se tiver muito calor, ela vai crescer rápido. Mas se tiver um tempo frio, aliás, se tiver muito frio, eu até aconselho vocês colocar o forno na temperatura bem baixinha, ligado nos 5 minutinhos. Depois desliguem e coloquem a massa lá dentro, só para ela desenvolver mais rápido, porque quando tá muito frio ela demora, né? O fermento demora a desenvolver. E agora a gente vai colocar na bancada essa massa novamente. E agora vamos retirar um pouco do ar. Só polvilhei um pouquinho com trigo, né, para não grudar. Aí só retirem um pouco do ar da massa e agora nós vamos bolear essa massa. Nós vamos dividir no tamanho que vocês quiserem e agora a gente vai bolear. Para bolear, gente, eu vou tentar mostrar um pouco mais devagar como que faz. Eu até tinha colocado um pouquinho de trigo para bolear, mas eu achei melhor passar um pouquinho de óleo, fica mais fácil. E também não fica adicionando trigo à massa. Então, olha, observe que a gente vai girando, vai pressionando em volta dos dedos, né, do dedo mindinho, e fazem esse movimento bem rápido. E assim vocês conseguem boleá-la. Tá vendo? Olha, fica até um fundinho por baixo. E nós vamos fazer isso com todas as massas.
Só para vocês verem aí o movimento que faz. Depois vocês acelerem. Já vamos pro último. E agora é hora de fazermos já o formato do pãozinho, né? Então, com a ajuda de um rolo, eu vou tá esticando essa massa. É até bom também para retirar o restante do ar que ficou na massa, porque depois essa massa vai crescer de novo, né? E aí agora é só vocês enrolarem e ir fazendo o formato do pão. Pode fazer o formato que vocês quiserem. Bom, já fez uma forma, agora nós vamos fazer o restante. Eu quis fazer todos iguais e com esse formato, mas eu vou trazer também outras receitas para vocês de pão. E com formatos diferentes, com recheios também, para vocês terem aí outras alternativas. Vocês podem deixar o finalzinho com a pontinha um pouco mais fina, só para ela prender, depois de enrolar. Bom, aí é o processo de levar de novo para eles crescerem, né? Depois que ele dobrar de volume, já é o momento de a gente começar a colocá-los então para assar. Que também é um outro passo que eu gosto de dar algumas dicas. Depois que ele já cresceu, nós vamos passar o pincel, vamos pincelar com... Coloquei uma gema de ovo e uma colher de leite. E aí nós vamos pincelar todos. Atenção que na hora de pincelar tem que ser bem delicados para não estourar o pão, para que ele não murche. Um outro detalhe, eu coloquei uma vasilha dentro do forno com água, para que então deixe sempre o forno umedecido. Tá vendo? Olha a água, e nosso pão já assou. Vocês deixam a temperatura do forno não muito alta, porque senão ele não assa, ele vai dourar muito rápido e não vai assar. E um outro procedimento também que eu vou fazer é passar a manteiga enquanto ele ainda está quente. Quando vocês tirarem do forno, nós vamos passar a manteiga nele para que ele fique então bem mais macinho e não resseque. Olha, gente, fica muito, muito fofinho. Fica delicioso, eu garanto para vocês que é uma receita assim maravilhosa. Eram 11 pãezinhos e para um café, um lanche da tarde, fica delicioso. Super indico vocês a fazer essa receita. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu até também deixei para gravar um pedacinho no outro dia para mostrar para vocês que o pão ficou com uma textura maravilhosa e um sabor incrível até no outro dia. Então, assim, vocês podem guardar para o outro dia, que vocês vão perceber que a massa não ficou seca, não ficou desmanchando, como vocês podem ver aí no vídeo, olha. Passar uma manteiguinha para tomar o café da manhã. É só deixar em uma vasilha tampadinha, né? Ou numa sacola plástica bem fechadinha. E esse foi o resultado da nossa receita. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, gente!